ontem e de hoje, porque hoje é o sagrado e ontem foi São João. Hoje é hoje, não é verdade? Também vamos rezar também, pedindo a Deus muita bênção para Jaqueline, muitas bênçãos também para Rosimari Pires de Oliveira, rezar em memória do Antônio Carlos Barino, um grande homem italiano, descendente italiano, maravilhoso. Morreu aos 75 anos de idade, soube hoje. Também rezar pela saúde de Helenice Márcia Lopes, pela saúde da Edna e saudade da Cláudia Sabino, né? Fica olhando aquela foto lá, lembro da Cláudia, Dona Mercedes, né? Quanta gente boa, né? Que a gente tem na paróquia, que se foi. Repor essa gente boa é muito difícil, vocês sabem, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e repor gente boa é muito complicado, é muito difícil. Hoje nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus e também vamos rezar também por São João Batista, né? Como hoje é o Sagrado Coração de Jesus, vocês sabem, no calendário litúrgico, Jesus tem preferência. Então o dia do santo acaba mudando, foi ontem, né, que liturgicamente que celebraram. Vocês sabem disso. Jesus é sempre preferência, pode ser o que for, mas ainda hoje nós vamos rezar o Sagrado Coração e lembrar também de São João Batista, o maior dos profetas da Bíblia. Os meus pensamentos são do seu coração, que permanece sempre ao longo de muito tempo. Pensamento de Deus, libertar da morte os seres humanos e conservar-lhes a vida em todos os momentos, mesmo os momentos complicados. Salmo 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei a Deus Todo-Poderoso que, alegrando-nos pela solenidade do Sagrado Coração de Jesus, meditemos as maravilhas do seu amor e possamos receber desta fonte da vida um mundaréu, uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo melhor, um povo mais perfeito, concedei à Igreja as alegrias espirituais. Conduza os nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir o trecho de Ezequiel. Missa de semana é diferente de domingo. Vamos lá, Márcia, faça a caridade aqui. Desinfeta o negócio aí que tem que fazer ainda. Os microfones, essas coisas. Ezequiel. Primeira leitura, Ezequiel 34.
pastor, segundo Davi, com o coração cheio de ternura. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todos. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva sempre a descansar em verdes prados, me conduz a águas refrescantes, reconforta minha alma. Ele me guia por caminhos direitos, por amor do seu nome. Ainda que eu tenha de andar pelo vale da morte, pelo vale tenebroso, não vou temer nada, porque eu sei que o Senhor está comigo. Teu cajado, teu báculo me enche de confiança. Para mim, preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com o óleo, o Senhor perfuma a minha cabeça, sinal da hospitalidade. Perfuma a minha escolha, o Senhor perfuma a minha cabeça e o meu cálice transborda. A bondade e a graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Carta aos Romanos, vamos lá. Vamos, vai, Daniel. Tá mirando aí no lugar? Esqueça que tem esse negócio. Muito bom. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Que beleza. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus e aos escribas a seguinte parábola. Quem de vocês que tem 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai procurar aquela que se perdeu até encontrar? E quando encontra, fica contente, fica alegre, pega a ovelha, coloca nos ombros, chega em casa, chama os amigos, faz uma festança, chama os vizinhos e diz para eles: eu quero me alegrar, quero que vocês compartilhem da minha alegria, porque eu encontrei a ovelha perdida. Jesus disse: eu digo para vocês, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 que se consideram justos, que não precisa e acham que não precisa de arrependimento nenhum.
Palavra da salvação. Sentado um minutinho, vamos tentar fazer uma reflexão aqui sobre esse evangelho que é muito bonito. Mas vocês sabem que tem uma lógica, né? O evangelho. O evangelho tem uma lógica, a Bíblia tem uma lógica. A Bíblia tem que ser respeitada. A Bíblia não é livro de adivinhação. A Bíblia não é roleta de cassino. A Bíblia não é nada disso. A Escritura tem que ser respeitada. E a compreensão da Escritura depende da compreensão do contexto onde está o texto do Evangelho ou do Antigo Testamento. Neste dia, que tem tudo a ver, celebramos São João Batista, o Sagrado Coração de Jesus, o Evangelho de Lucas 15, 3 a 7. Essa parábola, ela está inserida num grupo de parábolas que tem uma espécie de progressão exponencial, assim. É um conjunto de parábolas que chega a um momento altíssimo de reflexão e emocional, muito grande. Lucas faz isso. Ele começa aqui falando... E você tem que ter controle emocional para entender aquilo que Jesus está falando, porque é uma coisa emocionante demais da conta. Então é preciso estar preparado emocionalmente para acompanhar esse caminho, essa trilha que Jesus nos provoca. Ele nos provoca. No fundo das parábolas, eu só uma resumida, um grande teólogo alemão escreveu um livro maravilhoso sobre as parábolas. Eu estudei no tempo da faculdade. É um espetáculo. Ele dizia que as parábolas, ele morreu já, mas ele, no livro que ele escreveu, um livro muito bom, enorme, ele dizia que as parábolas de Jesus não era só provocativa, não era só reflexiva, mas as parábolas de Jesus tinham algo de mostrar o prazer que Deus tem. Olha que assunto no mundo assim da escritura, do estudo, etc. É um tema muito controverso, né? Deus tem prazer. Na verdade, Jesus faz isso no Evangelho, nos textos das parábolas, que aqui em Lucas é 15, em Mateus é 13, o capítulo 13 todinho. Jesus, com as parábolas, quer dizer o seguinte: Deus não é como a gente. Deus é desse jeito. Deus tem prazer em agir assim. Pois a palavra hoje tem como pano de fundo o profeta João Batista, maior, segundo Jesus, maior da Bíblia ele, e o Sagrado Coração. Em Lucas, Jesus está caminhando para Jerusalém e o evangelista registra então esse punhado de ensinamentos práticos, para se viver a missão dentro da igreja e fora da igreja. Mateus era mais avançado, vamos dizer assim. Ele era muito radical, Mateus também. Mateus fala, para se viver na igreja tem que ser desse jeito. Ele agrupa os ensinamentos de Jesus e ele coloca assim a vida dentro da igreja. Quem quer viver dentro da igreja tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, cai fora. Está lá, Mateus 13. Então, Jesus começa em Lucas, desde o capítulo 10, a falar sobre isso. A missão dentro da igreja e fora da igreja. Todo mundo chegava perto de Jesus, todo mundo queria conversar com ele, todo mundo queria vê-lo, ouvir. E a gente publicano, pecador, mas também ia os sem vergonhas. Ia gente boa, pobre, humilde,
faminta, excluídos mesmo, mas também os safados, que no caso aqui é os publicanos, os fariseus e os escribas. Eles iam também. E é claro, né, evidente, né, eles iam para quê? Para depois desqualificar Jesus. Eles não iam porque eles gostavam de Jesus. Eles iam para desqualificar. Entendeu? Ele ia para desqualificar, pegar, tá vendo? Ele falou aquilo, olha lá, tá vendo? Eles iam para desqualificar. Eles foram, quando Jesus começou a agir, exercer seu ministério, essas pessoas o tempo todo estão ali para estragar tudo. Sempre. Sempre. Jesus ficou 40 anos no deserto com o diabo lá, né? Foi tentado. Mas essa raça perseguiu Jesus até a Sexta-feira Santa. Sabe essa gente que finge que é amigo, mas é aquele tipo de gente que você conversa um assunto, a pessoa sai assim, totalmente do prumo, né? E desqualifica mesmo, desqualifica. A desqualificação é uma estratégia muito usada, né? Muito usada. Você vê que assim, no mundo jurídico, a desqualificação das pessoas é muito usada. O cara matou o outro com 10 facadas. No tribunal, o advogado vai desqualificar o cara. Vai desqualificar vai desqualificar o outro. Ah, mas também levou 10 facadas, por quê? Porque o outro também vai desqualificando. Ah, porque o outro já não era boa coisa também, porque o outro vai desqualificando. Desqualificar é uma estratégia perversa, horrorosa. Tem que ser condenado. E a gente tem que se afastar dessa gente que faz isso. Tem que se afastar. É isso. Bom, a parábola da ovelha perdida deseja responder aos fariseus e aos escribas, que não entendiam por que Jesus tinha que se envolver com gente pecadora, com gente que não presta, com gente pobre, com gente excluída. Eles não entendiam isso. Não entendiam. Viviam dizendo, mas eu não entendo, por que fica andando com essa gente, isso aqui, é sempre assim. Sempre. Eles não entendiam direito. E aí Jesus olhando bem, porque Jesus não é trouxa. Não é trouxa. Jesus vendo bem a cara deles assim, Jesus então conta essas parábolas, né? Para responder para eles. Olha, a parábola da ovelha então tenta responder para os fariseus e os escribas que não entendiam isso, esse envolvimento de Jesus com os publicanos, que eram os pecadores, e olha que a lista de pecador era enorme. Era enorme. Pecador é o que não falta. A lista era enorme, porque era uma sociedade que foi formada do ponto de vista religioso de puro e de impuro. Então, quem era açougueiro era pecador. E lixeiro, funcionário público, todas as pessoas entravam dentro dessa categoria dos grandes pecadores, né? Claro que os fariseus e os escribas não se consideravam pecador. Eles não se consideravam. Eles eram assíduos na oração, era aquela coisa, e não sei o que, não lidavam, né? Não tinha envolvimento, né, com esses tipos de gente. A lista é grande. E essa lista grande é que seguia Jesus, na verdade. Era comum os pastores, que eram também considerados pecadores, porque lidava com ovelha. Estava lá no campo, ali, entendeu? Lógico, eles eram considerados pecadores. Por isso que no Antigo Testamento, Davi, quando fala o Senhor é meu pastor, aquilo ali é um escândalo, né? Porque considerar Deus como pecador foi um escândalo daqueles, escândalo mesmo. O profeta Ezequiel falar, né,
que ele falou no capítulo 34, aquilo é uma blasfêmia religiosa. Mas enfim, os pastores estavam dentro da lista de pecadores. Eles tinham esse costume, né? Acordava cedo, ia no curral, contava as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contava as ovelhas. E no fim do dia, ele fazia a mesma coisa. 1, 2, 3, contava. Os pastores eram considerados pecadores porque eles tinham aquele número de ovelha e elas tinham que pastar em algum lugar. E eles levavam o rebanho para algum lugar lá, e elas ficavam o dia inteiro lá. Ele levava aquele cajado para proteger as ovelhas de alguma coisa. O problema é que às vezes acabava a comida ali e os pastores invadiam as terras dos outros para dar de comer às ovelhas. E por isso eles eram considerados pecadores, criminosos. Eles eram considerados criminosos, né? Criminosos. Eles eram considerados, eles invadiam as terras, né? Para que as ovelhas logo tivessem alimento. A atitude do pastor da parábola é uma atitude surpreendente. Larga as 99, vai atrás de uma. O Joaquim Jeremias, esse grande teólogo alemão, ele dizia o seguinte: isso daí é impossível. Nenhum pastor fazia isso. Nenhum. É a lógica do mundo. Ninguém. Você tem 99, uma se perde, dane-se, né? Tem 98, né? Você largar as 99 e ir atrás de uma, isso é impossível. Ninguém em São Juízo fazia isso. É a lógica do mundo, né? Quem? Igual a parábola de Mateus, né? Do cara lá que tem 50 terrenos, ele descobre um terreno que tem um tesouro enterrado naquele. Ele vende os 50 para comprar aquele. Que lógica. Essa é a lógica do mundo, né? Esse teólogo alemão diz, é a lógica do mundo. E é, de fato, é assim, ninguém larga 99 e vai atrás de uma. Dane-se essa daí, lobo que coma, que se dane, né? Essa atitude é surpreendente na parábola. Essa atitude é surpreendente porque era uma atitude impossível. Vai além do humano, além do raciocínio humano, além da lógica humana. Ninguém fazia isso. A lógica até hoje é assim. Até hoje é assim. Todo mundo pensa assim. Não é verdade? Todo mundo pensa assim. O valor é por mais, não por menos, não por pouco. Ninguém vai atrás daquela que se perde. Afinal, tem 99. Aí é que vem a questão. Nós pensamos assim, nós somos assim, mas Deus não é. É o que Jesus quer falar para os fariseus. Deus não é assim. Deus não age assim. Deus não é desse jeito. A lógica de Deus é contrária à lógica dos seres humanos. E então Jesus, ao contar essa parábola, ele está criticando os fariseus, criticando os escribas. Mas o mais importante não é isso. O mais importante da parábola é o centro da parábola, né? É a emoção do pastor. Ele sente uma emoção muito grande quando ele encontra aquela que se perdeu. Ele não sente emoção porque tem 99. Ele sente emoção quando encontra aquela. Nevoeiro, escuridão, tudo isso desnorteia, né, a ovelha. E acontecia de se perder. Mas o pastor, ele se emociona
tremendamente com ele, a atitude dele são atitudes de amor por aquela. Ele pega aquela ovelha, põe no ombro, entende? Bota no ombro, chega em casa, chama os amigos, faz uma churrascada, não com a ovelha, lógico, faz uma festa, entendeu? Chama os amigos, se alegra, ele quer que todo mundo se sinta feliz, porque ele se colocou no lugar da ovelha. Uma ovelha, a ovelha não poderia voltar para o rebanho, não tinha condição de voltar. Primeiro que ela se perde, ela fica largada, ela não sabe os perigos que estão ao redor dela, ela está fraca. Então o pastor, ele se coloca no lugar daquela que se perdeu. E o pastor, a emoção dele é de ter salvo aquela única, porque ele sabe que sem a ajuda dele, aquela ovelha não ia nunca voltar. Ia morrer, o lobo ia comer. E diz que isso aqui é o bonito da parábola, a consciência do pastor, que Jesus ressalta, né? Nós sabemos na natureza, né? Olhando a natureza, essas coisas, nós sabemos que quando um se afasta do grupo, fica fácil de matar, de perseguir, de você dar vulnerabilidade, né? Sabemos disso. Você pega a TV, como é que chama aquelas TV que passa os bichos? Animal Planet, esses canais, a National Geographic também. Você vê, na natureza, a salvação é você viver em grupo. Viver separado do grupo é morte certa, é desgraça. É tão bonito os elefantes, né? Tão lindo, a manada de elefante, é lindo, lindo. Porque os bichos que querem matar os elefantes, eles não vão matar aquele bicho daquele tamanho. Ele vai procurar o quê? O filhotinho do elefante. E o Moeda, sabe como é que os elefantes protegem o filhotinho? Nunca viu isso? Eles botam o filhotinho no meio e fica todo aquele monte assim em volta, assim, e vão andando. Ele põe no meio. Eles não largam o filhotinho solto. Eles protegem, proteção. E não é qualquer um que enfrenta um elefante. Entendeu? Então na natureza é assim, e no ser humano é assim. É desse jeito. No passado, na pré-história, quando o homem vivia daquele jeito lá, quantos morreram? Eu aprendi a evolução, né? Aprendi que quando você está junto, quando você está vivendo em grupo, a chance de você sobreviver é maior. É interessante. Então, essa consciência do pastor é uma consciência emocionante. Emocionante. Bom, foi atrás de uma, largou as 99. Esse pastor é doido. Foi atrás de uma, largou as 99. Na época, nos costumes orientais, quando acontecia isso, o pastor fazia o quê? Ele chamava alguém muito amigo dele e de confiança. Não era qualquer um não. De amigo e confiança para cuidar das 99. Ele ia atrás da que se perdeu, não sabia se ia demorar um dia, 2 dias. Ele ia atrás. Então o que ele fazia? Chamava uma pessoa muito amiga e de muita confiança para ele cuidar daquelas que ficaram. Era assim que se fazia. Deus tem prazer em reconduzir para o rebanho até os mais insignificantes, até aqueles que se perdem da comunidade,
Porque se perder da comunidade é fácil, é mais todo mundo. No domingo passado vocês viram, quem assistiu a missa aí, a crítica de Paulo aos Gálatas. Vai todo mundo se perder, largar, abandonar. E tanto é que Paulo diz na carta aos Gálatas, é como vocês são, poxa vida, não? Quem é que enfeitiçou vocês, diz Paulo? Quem é esse cara que enfeitiçou a cabeça de vocês, fez essa lavagem na cabeça de vocês? Vocês esqueceram das coisas? Vocês não têm vergonha? Então, o prazer de Deus é fazer a pessoa se encontrar no convívio de volta. Esse é o prazer de Deus. Deus tem prazer. Deus sente prazer. Prazer é mais do que achar que é bom, não é? É a polêmica do teólogo. Quando ele cria a natureza, ele fala, oh, que coisa boa que eu fiz, oh, que coisa linda, que coisa boa. E Deus viu que tudo era bom, é bom, mas não tem prazer. Jesus fala do prazer. Deus sente prazer. E ponto final. Termina a parábola. Bom, esse ensinamento sobre as nossas atitudes, que no fundo é um ensinamento sobre a igreja. É um ensinamento sobre a igreja. É um ensinamento sobre as nossas atitudes individuais e as nossas atitudes comunitárias. Afeta a vida da gente. Às vezes a pessoa da sua rua, da igreja, não aparece mais. Você nem está nem aí, nem vai lá saber o que está acontecendo. O que aconteceu? Está doente? Está precisando de alguma coisa? É assim. Quantas pessoas abandonam a igreja porque individualmente a gente não tem essa atitude? Por que você está sumido? Você vive mais? O que aconteceu? Está precisando de alguma coisa? Não é? E eu estou falando isso da atitude individual, mas também tem que ter essa vontade comunitária, né? Essa vontade comunitária. Mateus 18, essa mesma parábola serve para uma crítica que Jesus faz não aos fariseus, não aos escribas, mas para os apóstolos e para os discípulos. Mateus é muito... coloca as situações mais pesadas, né? Assim, Jesus critica os apóstolos em Mateus, os apóstolos e os discípulos, né? Que não tem missão. Não tem a missão, não cumpre a missão. É mais fácil deixar ele fazer, ele faz, né? Não tem a missão, não assume, não é corresponsável, não tem companheirismo, não tem nada. Vocês já perceberam isso? Lá e aqui é assim, né? No tempo de hoje também. Ainda mais agora com as redes sociais, né? Virou uma coisa assim, né? Uma nivelação. Nivelou. Nivela. Né? Nivela tudo. Uma coisa sem sentido. Agir da igreja de modo individualista, em seu íntimo, falando no seu íntimo, uma pessoa da igreja que age individualista no seu íntimo, quer dizer, ela faz assim mesmo, de propósito mesmo, indica, portanto, incapacidade. A pessoa não é capaz de ter fé. Jesus disse, falou domingo. Não é incapaz. Se não é capaz de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, você não tem capacidade para ter fé. Larga a fé, abandona a fé, vai ser outra coisa na vida, vai ser ateu, vai ser iconoclasta, vai ser o que você quiser. É duro, porque o individualista é assim, ele não é capaz de abrir mão, né? Certas concepções que ele tem, é difícil. Todo mundo precisa de conversão, a igreja toda precisa de conversão. Jesus está falando isso também. Todo mundo precisa de conversão. O fato é o seguinte: as parábolas servem para que os evangelistas revelem os grandes problemas e os grandes sofrimentos. Quando Mateus escreveu no seu evangelho lá em Alexandria, no Egito,
após passar pela experiência de formar a comunidade, enfrentar todos aqueles problemas, desde o começo até o amadurecimento, aquele grupo fechado, porque é duro. Você forma a comunidade, a formação, tudo. Aí depois, quando você pensa que vai, desmorona tudo. Desmorona tudo. Jeito de fechar, forma, a pessoa se fecha. O grande problema da comunidade de Mateus era esse. Os judeus que vinham do judaísmo não aceitavam os outros. Não aceitava. E Mateus não formou as pessoas para ser assim. Está aqui na igreja, você forma, você demora 10 anos, 8 anos para formar uma criatura de Deus. Onde é que está o fulano? Não sei. Mas nem para dizer para a gente, olha, eu não quero mais saber, vou para outro negócio, nem para fazer isso, por educação, nem por educação faz. É assim. Então Mateus passou muito essas coisas. Ele, quando escreve o Evangelho lá em Alexandria, no Egito, ele tá, olha, é desse jeito. E dói essas coisas. Isso machuca. Isso machuca. Isso é uma ofensa. É uma ofensa. É abandono. A pandemia, né? Um monte de gente boa, mas só viu. Onde é que está? Porque a norma está não sei aonde, é porque a roda foi não sei para onde, assim. A Tânia não sei o quê, eu não sei quem, mas não sei quem, entendeu? Mas chega pra gente falar, ô Márcio, eu não quero saber mais de ser ministro, vou cuidar da minha vida, vou fazer outra coisa, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Agora, por educação, né? Porque a comunidade investe na pessoa. A comunidade investe na pessoa, crê na pessoa, acredita na pessoa. É simplesmente assim, vira as costas. Né? Então, Mateus passou por tudo isso, né? E é muito triste isso. A maior tristeza que a gente percebe dos padres mais antigos, tudo é essa coisa. Puxa vida, você trabalha 40, 42 anos. Cadê? Não é reconhecimento, não é fogos de artifício, glória não. E a gente vê isso. O Stanislau, coitadinho, quantos anos o Stanislau trabalhou? Quando ele fez 75 anos, que não podia mais ser pároco, né? Pela lei da igreja, aí fizeram lá uma festinha, lá uma missa. Márcia, sabe o que deram para ele de presente? Depois de 75, milhares de anos esse homem trabalhando, né? Sabe o que a comunidade deu para ele? Um tapete de barbante. Um tapetinho de barbante que fizeram. Eu até falei para o Stanislau depois, falei, Stanislau, pega esse negócio, vai ali, taca fogo. Eu disse, que eu tenho. Tem gasolina aí, ele taca fogo nesse negócio. É uma ofensa. Melhor de falar diretamente. Disse, olha. Eu falei, bom, vai dar um celular para ele, né? Uma coisa assim, né? Porque começou aquela coisa do celular, né? Um tapetinho de barbante. O Stanislau, todo o trabalho dele, o que vale? Um tapetinho de barbante. De tudo que ele fez. Nós existimos por causa dele, né? Maltratado depois pelo... Tá bom, não quero entrar nesses detalhes não, porque eu fico irritado com isso. Fico muito irritado com isso. Enfim, Mateus passou por isso. E ele coloca essas questões na parábola, Lucas coloca essas questões, Paulo então nem se fala. Que as parábolas querem falar sobre isso. É Deus quer um jeito diferente, Deus quer diferente. Deus não quer ninguém abandonado, Deus não quer ninguém largado, Deus não quer ninguém perdido.
Então a atitude tem que ser de todos. Você vê o pastor, pegando o pastor da vida real dele, ele vai atrás daquela, mas aqueles que deixam para cuidar das 99, está colaborando com ele, para ele cumprir a missão, dentro da igreja e fora da igreja. E aí, minha gente, olha, João Batista agregou o povo mais pobre e o povo mais excluído das comunidades daquele tempo. João Batista foi um homem, um jovem que morreu com 27 anos. Foi um jovem que foi atrás das ovelhas perdidas. João Batista, ele foi atrás das ovelhas perdidas, reuniu o povo excluído, considerado escória, os pobres que sustentavam aquela sociedade daquele tempo, que trabalhavam, que sustentavam a sociedade. João Batista foi atrás das ovelhas perdidas e não tinha nada para oferecer, nada. Ele não tinha evangelho, não tinha salvação, ele não tinha salvação para oferecer. O que João Batista oferece? Arrependimento, se arrependa dos seus pecados, seja uma pessoa diferente. Você está abandonada, vem viver aqui com a gente. Isso que ele oferecia salvação espiritual não para ninguém. João Batista, ele oferecia aquilo que era necessário para a salvação da pessoa e para a alegria da pessoa. E ele seguia a grande linha dos profetas, Isaías capítulo 40. Todos merecem a salvação. Todos. A religião, o judaísmo excluía. Eu mereço, você não merece. Eu mereço, você não merece. Ele dizia não. Deus não quer assim. Deus não é assim. Todos merecem a salvação, seja o que for, seja quem for, todos merecem a salvação. João Batista só tinha isso, só podia oferecer o quê? Um batismo de conversão num rio horroroso, que é o Rio Jordão. Porcariazinha de um rio lá, uma coisa fedorenta, aquela água. Só isso que ele tinha. Só. Mas a grande ensinamento é agregar, é juntar. Não morre. Você foi excluído da sua família, foi excluído da igreja, foi excluído do judaísmo, foi excluído da religião. Você não vai morrer. Nós não vamos deixar você morrer. A míngua. Você vai conviver com a gente. Vai ficar aqui. Vai estar com a gente. Não temos nada de luxo, mas você vai estar aqui com a gente. Essa é a beleza do João Batista. Um rapaz que cresceu ouvindo a história da visitação. A Isabel repetia e contava a história da visitação quando Nossa Senhora vai lá ajudá-la, né? Isabel recebe o Espírito Santo, transmite para o João Batista. Ele ouviu isso a vida inteira. O encontro da mãe de Jesus com a mãe dele, o esforço da mãe de Jesus para visitar a mãe dele, para cuidar da mãe dele. Ele ouviu isso toda a infância dele, toda a adolescência dele. Ele escutou também a mãe falar do pai dele, Zacarias, que o pai perdeu a fé. Zacarias perdeu a fé. Quando a Isabel disse que está grávida, que era impossível a gravidez dela, né? Quando a Isabel diz que está grávida, o Zacarias perde a fé. Ele não acredita. Conversa fiada. Ele perde a fé. E Deus castiga ele. Deus castiga. Então, o João Batista cresceu ouvindo a ação de Deus na bondade, no castigo do pai. Porque o pai foi castigado. Como é que é o negócio?
Ué, você está todo domingo, todo sábado, está lá no templo, e não sei o que, fazendo aquelas coisas todas, que é o mistério leigo, né, que eles praticavam, lá, e perdeu a fé. Você acha que é impossível? Que não é possível isso? João Batista cresceu nesse ambiente de fé, de catequese familiar, ouvindo a mãe falar da visitação, ouvindo ela contar a história do pai. Ele viveu assim. E ele faz uma coisa linda, né? Quando o pai morre, o Zacarias, João Batista tinha 12 anos. Ele, como homem, ele vai cuidar da mãe. Ele é adolescente, 12 anos. Vai cuidar da mãe. Vai cuidar da mãe como? Mãe já idosa. Vai cuidar como? Ele faz o quê? Ele vai para o deserto, leva a mãe para o deserto. E ele faz uma coisa linda de morrer, hein, gente? Ele pega todos os bens que eles tinham e João Batista dá para os pobres tudo. Vai para o deserto com a roupa do corpo, veste lá depois qualquer coisa, roupa de cabelo, não tem comida, é gafanhoto e mel, e olha lá. Então, o João Batista, ele é por isso que Jesus admira o João Batista. Jesus tem um amor por ele, pela coragem dele, por ele ser tão franco, tão original, tão corajoso, né? De ser desse jeito. E a alegria do João Batista é quando está lá, Jesus aparece. A atitude do João Batista era tão forte que o povo falava: é esse o Messias? Não pode ser. Olha a atitude dele. Pode viver bem, mas prefere viver mal com nós. Renunciar a nós. Ele renuncia às coisas dele para viver com a gente. Cuidou da mãe até a mãe morrer, né? Era nazareiro, João Batista era nazareiro. 27 anos, morreu. Com 27 anos. Vítima da perseguição política do seu tempo, vocês conhecem a história dele. E foi morto durante uma festa. Foi morto, assassinado durante uma festa. Os ricos se reuniram para fazer uma festa. E ele foi morto durante a festa. Vítima dos políticos, forte na sua decisão, porque resistiu ao amor descontrolado de uma moça que no fundo não amava ele, no fundo odiava ele. Tanto é que é a moça que pede a morte dele. A moça odiava ele, não amava ele. Aquela ópera Salomé, né? Que é a mais pornográfica ópera do mundo, considerada a ópera mais pornográfica do mundo, e baseada nos relatos, fora de evangelho, fora dessas coisas históricas, né? Mostra a crueldade dela, da Salomé. Sempre foi apaixonada por aquele homem, porque ele bonito, 27 anos, imagina, tinha 27 anos, você vai apaixonar por aquele homem. Mas na cabeça dela era essa coisa, né? E ele firme, denunciando o pai, denunciando todo mundo, ele firme. E ela, quando manda matar, mata. Ela tem uma relação sexual com a cabeça de João Batista, na ópera. Você sabe disso, né? Ô, Márcia, pelo amor de Deus. Ela pega a cabeça de João Batista, eu não vou nem dizer o que ela fazia, mas ela sente prazer daquilo. Prazer. Pegar a cabeça e passar por corpo dela. A coisa
Salomé é uma ópera, é a mais pornográfica, mais escandalosa que existe, porque relata um fato bíblico e relata a cabeça, o desnorteio da pessoa, a loucura da pessoa. Mas João Batista foi morto num banquete, uma coisa terrível, o ódio, né? E nós, minha gente, na missa Sagrado Coração, na missa da celebração eucarística, sempre falamos, sempre anunciamos: Sursum corda, corações ao alto. Início da celebração dessa eucarística, o Senhor esteja convosco, corações ao alto. O que a gente responde? O nosso coração está em Deus. Sursum corda, em latim, né? Corações ao alto. Saímos de que é o seu sentido teológico. O ofertório, que é uma celebração da comunidade que convive. Por isso tem ofertório. É uma comunidade convivial, né? Que se chama. Quando começa a celebração eucarística propriamente dita, você sai de uma comunidade convivial para uma convivência com o espiritual, uma convivência com o ressuscitado. Por isso se exige que o seu coração seja em Deus, senão você não tem convivência espiritual. Coração santo, né? Coração santo. Por isso que ele é tudo, né? O Sagrado Coração é tudo. Saímos disso, celebramos o ressuscitado, recebemos a comunhão, participamos da comunhão, o ponto alto da missa, a Eucaristia, a celebração caiu o ápice, né? Eu quero voltar do ápice que eu falei no início, mas não falei para vocês aqui, fiquei meio... nas parábolas de Lucas, essa trilha emocional é muito grande. Bom, ele conta 3 parábolas em seguida, Jesus, para convencer os fariseus e os escribas que eles têm que mudar o jeito, tem que mudar, tem que pensar como Deus. Ele conta a história da ovelha que se perde, que é essa daí. Depois a outra parábola é sobre a moeda. A mulher que perde a moeda, está fazendo a limpeza, ela perde uma moeda. E ela procura e ela encontra a moeda. E ela faz a mesma coisa do pastor, chama todo mundo para festejar. Olha, achei a moeda. Não é você não, moeda, é a moeda de lá. Né? Olha, a última parábola, sabe qual que é? Bom, você pode falar assim, ovelha, a moedinha é uma porcaria. A última parábola que encerra é a do filho pródigo, que o filho também se perde. Então é uma escalada assim, ó, você fica, né, emocionalmente abalado. Você fica, na verdade, porque você não dá importância aqui, mas e quando é o filho? Bom, uma ovelha é uma coisa, a moeda é uma coisa, e quando é um ser humano? E quando é um ser humano? Então é a grande interrogação que a gente tem que fazer, que é um caminho espiritual isso, né? A questão do ser. Tem coisa que a gente dá valor que não vale nada para Deus. E tem coisa que ele não dá valor e que vale muito para Deus. Não é isso. Porque Deus tem prazer de você encontrar. Deus não quer você perdido. Deus não quer a gente perdido. Eu fui perdido, estou falando no sentido moral, não. Estou falando perdido no sentido espiritual que eu estou falando.
O grande prazer de Deus é o quê? É ver a gente espiritualmente bem. Nem é questão de estar bem de vida, não estar bem de vida, nada disso, não. Além disso, Jesus diz isso muito bonito. Deus tem prazer, ponto final. Deus age desse jeito como o pastor agiu. Deus age como a dona de casa. Deus age como o pai da parábola, que salva o filho novo e salva o filho velho, e festeja. É bonito, pare para pensar. Tem uma música antiga, né, da igreja da década de 80, que dizia assim: do abismo profundo, dos becos e das ruas, das grandes favelas, de sonho e de dor, dos tristes cortiços, das noites de frio, do chão da calçada, clamamos, Senhor. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperados, irmãos libertados de toda injustiça e de todo pecado. Muito bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único Filho nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, ressuscitou, Todo-Poderoso, os vivos e os mortos, e o Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Vamos colocar no coração de Jesus, no coração do Pai, no coração de Deus, os membros do apostolado da oração, do mundo inteiro, do Brasil, da nossa paróquia, que orando, amando, praticando o bem, possam servir a Deus direito, para trazer alegria para Deus. Também vamos rezar por todos os que lutam pela vida, pelo direito à vida, para que a tristeza da morte, a tristeza da destruição do ser humano seja vencida. Rezemos pelo Papa Francisco, seja firme, pelos padres, que não sejam seita dentro da igreja. Os padres não podem ser uma seita dentro da igreja. Seita, grupo separado das pessoas, grupo que só pensa neles, não pode ser seita. Padre da Igreja Católica não pode ser herético, não pode ser cismático, não pode provocar cisma na igreja. Não pode. Vocês não podem ser seita, o padre também não pode ser seita. Como acontece? Não pode. Então rezar, né? Para que Deus ilumine a cabeça da gente. Pelo amor de Deus, ilumine a cabeça da gente, ame a igreja, tenha amor pela igreja, tenha amor pelas pessoas, tenha respeito por Deus, respeito pelo sagrado. Que Deus coloque tudo isso no coração dele, né? Como dizia Dom Angélico, ele sempre contava isso pra gente. Olha, minha gente, eu quando vejo a imagem sagrada do coração, para quem sou devotíssimo, ele falava, eu digo assim, é Jesus manso e humilde de coração. E a gente responde como? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ele falava assim, tire toda a porcaria
porcaria do meu coração, pegue o meu e me dê o seu. Ele falava, né? Ele precisa disso, né? O coração dele tem que vir para cá, não é? O nosso é horrível. Ele falava essas coisas, então a gente aprende muito, né, com essas atitudes. Mas olha, hoje é dia de rezar pela santificação do clero também. João Paulo II pediu lá atrás. Mas pelo amor de Deus, reze para isso. Que os padres não se tornem uma seita dentro de uma diocese. Que os padres não sejam seita. Grupo fechado. Que só pensa nele. Se o leigo não pode ser seita, os padres não podem. Eu não sei, eu sou muito... Pedir para Deus, né? Essa tristeza que a gente está vivendo na igreja, essa coisa horrorosa. É triste. Enfim, vamos oferecer, sabe, todas essas coisas. Não sei porque que eu estou falando isso, sabe? Bendito seja o Senhor Deus do universo pelo pão, fruto da terra, o trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo pelo vinho, fruto da videira do trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome. Olhe, Senhor, para o amor inefável do coração de Jesus, teu Filho, e fazer que a nossa oferenda seja agradável a vós e sirva de reparação pelos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Elevado sobre a cruz, com admiração, com admirável amor, deu a sua vida por nós, e do seu lado transpassado, fez brotar sangue e água, donde nasceram todos os sacramentos da Igreja, para que todos os homens, atraídos ao coração aberto do Salvador, pudessem beber com alegria nas fontes da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que veio em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Manuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Especialmente, lembramos hoje, Senhor, tantas pessoas queridas da nossa paróquia que se foram, que estão junto de vós e que a gente não resiste à saudade, a gente não aguenta. Mas também lembrar de todas essas pessoas, mas especialmente lembrar do Antônio Carlos Marino, que o Senhor acolha a todos junto a vós, da luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor sempre. Cordeiro de Deus que tira. Cordeiro de Deus. Eu sirvo para a vida eterna. Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se alguém tiver sede, venha até mim, disse Jesus. Se alguém acredita em mim, do seu coração vai brotar uma fonte de água viva, que é a fé profunda. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entreis em minha morada. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Faça, Senhor, que este sacramento que recebemos em louvor a São João Batista e ao seu Filho, o Sagrado Coração de Jesus, que isso nos una muito mais, como igreja, como comunidade, e de modo que, inflamados pelo mesmo amor transmitido por Jesus no Evangelho e na Eucaristia, saibamos olhar, saibamos reconhecer os nossos irmãos. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Muito bem. Então, perdoe o exagero da homilia, nem sei se vou botar lá. Quem está aqui está, quem não está, perdoa. Não era bem isso, a intenção, mas é isso, gente. É rezar muito. Não virar uma seita, hein? Igreja Católica não é seita. Não é seita, grupo fechado. Padre não pode ser grupo fechado. Como vocês também não podem. Comunhão, sinodalidade, caminhar junto, entendeu? Nós temos essa abertura, né, Marcinho? Você pode não concordar com o Papa, pode concordar com, sei lá, mas vamos sentar na mesa e vamos conversar, né? Entendeu? Por que você não concorda? Por que eu concordo? É isso. Agora, quando você não concordo e vira as costas, não quer nem conversar, não quer nem dialogar, é seita. Aí vira seita. Aí é seita. Você me perdoa. Vocês sabem como é que eu sou. Eu sou muito bonzinho, tudo, mas como se algum padre vem falar mal do Papa Francisco, vai levar na cara. Né? Que eu parto para cima. Porque você pode não concordar, mas você chega e conversa. Não tem problema na igreja isso. Nossa, a igreja não tem problema. Essa igreja não é seita, é grupo fechado. Não é uma coisa... Padre não pode virar seita. No dia que os padres virarem uma seita, acaba a igreja, acabou a igreja. Acabou. Não é essa igreja, não é isso que Jesus quis. No Evangelho a gente reflete tanto, né, esses conflitos, Jesus sempre falando, caminhar junto é melhor, se integrar, caminhar junto sempre é melhor, né? Jesus cansa de falar isso. Agora, quando você está preocupado só com o seu mundinho, sua felicidadezinha, entendeu? Bom, perdão por ter falado algumas coisas que eu não devia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. E por favor, não me nivele com esses caras que ficam pregando na internet aí, que pelo amor de Deus, hein? Dá licença, hein? Tá bom?